Pessoal, tô saindo aqui da loja de Porto Alegre, foi a primeira loja que nós colocamos a escala 5x2. E eu fui fazer algumas análises ali com os colaboradores, né, perguntar como que tá sendo essa implementação da escala 5x2. E agora eu tô voltando, né, para minha casa e eu vou fazer uma reflexão aí com você nesse vídeo. Então, bora como se você estivesse andando aqui comigo no carro de passageiro e a gente vai conversando sobre essa percepção que eu tive da implementação de um mês na escala 5x2 dentro de um supermercado e qual foi a percepção também dos colaboradores. Eu vou falar exatamente sobre o que eu tenho observado e o que eles também têm sentido na pele após aplicar essa escala 5x2 e a gente vai discutindo aí sobre esse assunto nesse caminho. Então, vem comigo com o vídeo, fica até o final, que vai ter muitas reflexões, muita coisa legal, tudo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente teve que mudar no meio do caminho e quais os desafios que a gente enfrentou para implementar essa escala aí 5x2, tá bom? Então bora junto, vem comigo! Então, galera, é o seguinte, conversando ali com a gerência, né? A escala 5x2, o que eu vejo, tá? A gente implementou aí, a gente tá indo para um mês de escala 5x2. E essa escala, ela tem ajudado em alguns pontos. E eu vou falar aqui, assim, os principais benefícios que a gente teve e os principais desafios. Então, assim, o principal benefício foi que como a gente começou essa escala, né? Fomos o primeiro aqui da região. Então isso ajudou muito a gente a captar muitos currículos, tá? Então captação de currículos aumentou absurdamente. Eu acho que, sei lá, a gente aumentou 200, 300% a mais de captação daquilo que a gente já tinha, tá? Então isso foi muito legal, foi muito positivo. Uma das questões também que ajudou muito na escala foi alcance. Então alcance de divulgação. Por isso que a gente teve muita captação de currículos também. Porque quando você controla uma narrativa a respeito de algo que vai em prol do benefício dos colaboradores, agora ficou um sol aí na cara de vocês, né? Mas assim, ó, quando você controla essa narrativa, deixa eu tampar aqui. O que acontece? As pessoas tendem a se conectar com esse tipo de assunto. Então, quando a gente colocou nas redes sociais, olha, somos o pioneiro em começar essa escala aqui na região, então isso deu um alcance absurdo, assim, os vídeos bateram quase 600, 700 mil visualizações no orgânico, isso foi muito legal, além da gente ser chamado em redes aqui, por exemplo, para dar entrevistas em televisões, a gente foi convidados aí para podcasts, na rádio, dar entrevista, então foi uma repercussão muito grande, isso ajudou no alcance para a gente conseguir mais currículos, né? Vou continuar tampando aqui. E então, assim, isso foi muito positivo para nós também, tá? Uma outra coisa, assim, quando você fala sobre captação de muitos currículos, entra um negócio muito importante que é você fazer uma seleção melhorada. Mas o que é isso? Imagina que você hoje tem, sei lá, 10 currículos. Desses 10 currículos, você agenda entrevista, participa da entrevista 8. Desses 8, 3 tem perfil. Desses 3 que tem perfil, 1 vai trabalhar. Os outros 2 acabam não indo, desistem no meio do caminho, acaba indo mal nos testes. Então, você acaba tendo poucas pessoas para você compor o seu quadro. E muitas das vezes você precisa aceitar o que tem. Então a gente vê uma realidade dentro dos supermercados que muitas pessoas estão ali na posição que estão por não ter outra opção. Então você acaba aceitando muitas das vezes um mau atendimento, você acaba aceitando muitas das vezes uma falta sem justificativa, você acaba aceitando várias coisas por não ter muitas opções. Então quando você tem muito currículo, você acaba filtrando melhor e o seu time acaba ficando melhor em questão de qualidade, de entrega. Eu não vou dizer que a gente conseguiu completar o quadro 100% com pessoas ali que entregam sempre o máximo. Mas a maioria das pessoas que ficaram
tem entregado sim um bom resultado e a gente está vendo isso refletindo. Inclusive eu acabei de sair da loja porque eu gravei um conteúdo ali com um colaborador, um açougueiro, que recebeu um elogio no Instagram pelo bom atendimento. E esse já é o segundo elogio que a gente recebe, principalmente no açougue, em relação a atendimento, e em menos de um mês. Então a gente vê que de fato você conseguir filtrar melhor as pessoas traz muitos resultados, que você acaba tornando isso vendas, mais qualidade de atendimento, mais entrega do colaborador. Então aquilo que a gente acreditava que é você trazer um benefício para o colaborador, você valorizar o trabalho dele e o descanso dele também, né, gera sim resultados. Por mais que isso inicialmente seja um custo inicial que a gente está falando, vou ter que aumentar mais pessoas na minha empresa, vai de 12% a 15% a mais, você vai ter que colocar isso de fato como um custo, mas muitas das vezes você acaba conseguindo reduzir esse custo com um bom atendimento, com a qualidade da entrega do trabalho, do serviço melhora muito, a produtividade aumenta, porque o colaborador está descansado. Então, colaborador descansado tende a trabalhar mais e faltar menos. Então, isso tem ajudado bastante, tá? Então, assim, são dois pontos que eu colocaria, assim, extremamente importantes. Primeiro que foi quantidade de currículos. Segundo, você consegue filtrar melhor as pessoas, né? E o terceiro, você aumenta a produtividade, a qualidade da entrega do serviço, do atendimento, enfim, seja o que for, tá? Nós acabamos agora falando sobre os benefícios e agora eu vou falar sobre o desafio da aplicação da escala 5x2. Uma das coisas que precisa ficar claro aqui nesse vídeo é que, assim, a nossa escala 5x2, nós implementamos ela no modelo de 44 horas trabalhadas semanalmente. Então, o que isso significa? Que a PEC que eles querem passar é uma PEC de 40 horas semanais trabalhadas. Então, imagina que o colaborador, ele trabalhava 44 horas, agora vai reduzir para 40. Então, além de ele folgar um dia a mais, ele vai diminuir 4 horas na semana. Então, assim, é uma redução muito grande. Então, nós não aderimos a essa escala 5x2 em 40 horas semanais, porque ainda não se tornou uma lei. Nós aplicamos, dentro da lei vigente hoje, a escala 5x2 com 44 horas semanais. Então, basicamente, o colaborador trabalha 8 horas e 48 minutos, que é o permitido aqui na nossa legislação, né? Que a gente está gravando um vídeo aqui atualmente. Então, ele trabalha 8 horas e 48 minutos por dia, porém ele tem um dia a mais de folga. Então, basicamente, antes ele trabalhava 44 horas semanais em 6 dias, agora ele trabalha 44 horas semanais em 5 dias. É isso que mudou aqui para nós. Então, o principal desafio na aplicação da escala, primeira coisa, é montar a escala de trabalho. A escala de trabalho, ela é complicada para você montar na 5x2, porque agora você precisa diluir mais dias ali as folgas, entendeu? Então você acaba tendo um desafio maior, que é você conseguir montar o quadro ideal de acordo com os dias da semana, de acordo com os volumes de vendas que você tem, para que você se adeque ao quadro atual. Então isso daí de fato foi um desafio para nós. Inclusive, esse desafio nós conseguimos solucionar com um software que, inclusive, eu criei esse software junto com inteligência artificial para ele distribuir essa escala de uma forma automatizada, para que os gerentes não sofram na hora de montar a escala. Porque quando ele vai montar a escala, ele monta a escala por setor. Então eu tenho o setor do açougue. Então, qual é a quantidade de pessoas mínimas que eu tenho que ter na abertura, no fechamento, no meio do dia? Então, todas essas parametrizações eu jogo no software e ele ajuda e monta automaticamente essa escala. Então, isso ajudou muito,
porque se fosse fazer manualmente seria muito desafiador. Mas talvez se você não tem esse software, se você não tem uma inteligência artificial te ajudando a fazer essa escala, você possa sofrer talvez mais do que a gente aqui. O segundo ponto assim que foi desafiador para aplicar a escala é que para você aplicar essa escala, você precisa ter o quadro completo. E quando você não tem o quadro completo de pessoas, nossa, aumenta muito o desafio, entendeu? Por quê? Porque assim, ó, você vai aumentar mais o número de folgas, então a tendência é que você tenha menos pessoas trabalhando diariamente na sua loja. Agora, se você tem gente faltando ainda no quadro, então piora ainda mais. O risco de você ter pessoas tendo que dobrar, o risco de você ter, por exemplo, uma baixa na qualidade do atendimento porque falta gente. Às vezes você tem um fluxo grande de vendas e aí você precisa ter todos os caixas operando e muitas das vezes falta operador, falta fiscal de caixa, falta açougueiro, falta repositor. Então você não consegue entregar uma qualidade, né, no seu atendimento, no seu serviço, na sua entrega, na sua exposição de mercadorias por falta de gente. Então isso é um risco muito grande, muito sério. E eu acho que assim, os principais pontos que a gente enfrentou de desafio foram esses, tá? Mas no geral, o que eu tenho para falar para vocês foi muito legal, foi muito positivo. Acho que o nosso RH, assim, teve que trabalhar muito, vamos falar, nesse um mês, assim, muito ajudando ali a operação, principalmente na formação das escalas, orientando os gerentes, até a gente aprender algumas coisas, né? A gente teve que colocar muita gente intercalando horários, então antes a gente tinha, sei lá, metade do quadro entrando um horário e a outra metade entrando em outro. Agora a gente tem mais intermediários, então eu tenho mais pessoas entrando, sei lá, 11h30 da manhã, eu tenho mais pessoas entrando nesses horários intermediários que ajudam nos horários de pico, entendeu? Então muitas das vezes, na abertura eu não preciso ter 5 operadores, eu posso ter 2, mas ali 11h30 eu já preciso ter os 5, que daí vai ter gente pro fluxo, para cobrir cafés, né? Que existe aqui os 10 minutos do café, né? Os 15 minutos ali de descanso. Então tudo isso precisa ser pensado para você conseguir ter um bom atendimento e boa qualidade na aplicação da escala 5x2. Mas no geral, eu orientaria você a aderir a essa escala, porque assim, cara, eu vou te ser bem sincero, né? Não é fácil, tá? Não é fácil você, sendo um trabalhador ali, trabalhar 8 horas por dia, trabalhando 6 dias seguidos e folgando 1. Muitas das vezes esse um dia que você tem não é o suficiente para você conseguir descansar, dar atenção para tua família, ou talvez fazer alguma coisa que você precisa fazer, né? Resolver questões pessoais, se o cara precisa resolver alguma coisa, algum médico, enfim, N situações aí que vai acontecer no nosso dia. E de fato, um dia por semana é pouco. Então a gente vê que o reconhecimento das pessoas, você valorizar as pessoas, isso faz com que elas entreguem mais. Eu sou muito a favor da meritocracia, inclusive a gente aplica vários métodos de meritocracia na empresa, até inclusive a gente pode tornar isso um vídeo, se você acha importante falar sobre isso, coloca aqui nos comentários. A gente aplicou uma forma de metodologia de aplicar, pagamento de metas de uma maneira muito interessante, que a gente está pagando meta semanal. Então eu acredito muito na meritocracia, acho que isso ajuda, incentiva, mas as pessoas precisam ser respeitadas, as pessoas precisam ser valorizadas, né? E uma das formas de valorizar as pessoas é você dar o devido descanso, é dar esse descanso para aquela pessoa, reconhecer que de fato isso faz diferença na vida das pessoas. Então esse vídeo também é sobre isso, né? Claro que a empresa precisa lucrar, a gente precisa fazer o negócio render, mas a gente precisa também entender que negócios dependem de pessoas, né? Empresas são feitas de pessoas e a gente precisa entender os dois lados e tentar criar um equilíbrio entre os dois. E eu acho que esse equilíbrio a gente acabou criando aqui, fazendo isso, aumentando o número de possibilidades de contratação,
melhorando a qualificação delas, exigindo mais através de metas e aumentando os resultados com mais pessoas, porém essas mais pessoas acabam gerando mais resultado e aí acaba, vamos falar, equalizando, né? No primeiro mês ainda não equalizou, mas a gente já tem uma projeção aí que para o segundo mês a gente já vai conseguir provavelmente equalizar esse aumento de custo que a gente teve com pessoas. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido esse passeio que você deu aqui comigo no carro. E se você curtiu esse tipo de conteúdo, coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E enfim, é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal, né? Ajuda a gente a levar mais conhecimento para vocês. E segue eu nas redes sociais também. E se você ficou curioso sobre a plataforma aí de IA para você poder aplicar aí, fazer a escala 5x2 no seu negócio, comenta aqui que a gente vai mandar o link aí para você. Vou deixar o link na bio também. Então fique com Deus, forte abraço e tchau!